Bom dia, pessoal. Bom, Leonardo Rodrigues, triatleta e treinador na equipe L3 Triathlon Team. Momento importante dessa temporada, né? A maioria dos atletas aí fazendo sua base, sua preparação geral, alguns já terminando a sua base e já entrando na parte de preparação específica, né? E essa parte de base, ela traz alguns treinos super importantes, onde base nada mais é do que você tentar, através de treinos de baixa intensidade, com algumas pinceladas, né, com a presença de pequenas porcentagens de treino de intensidade mais alta, construir a melhor condição física para que você entre na fase específica do treino, ou seja, aquilo que você vai fazer mais próximo do que você vai executar no seu dia de prova, né, e realmente consiga aperfeiçoar, né, as capacidades físicas envolvidas para a especificidade da prova que você vai competir, seja ela um sprint triathlon, um standard, um half distance, né, Ironman 70.3 ou o full distance, o Ironman na distância completa. Então, muitas pessoas ficam em dúvida, né? Hoje nós tivemos aqui um treino de corrida para a grande maioria, onde a gente tinha 20 minutos em zona 3, ou seja, zona 3 é uma zona que fica posicionada entre limiares, ou seja, entre o L1 e o L2. Muitas pessoas até não veem tanto a importância dessa zona, mas ela tem dois papéis fundamentais aí para a gente, né? O primeiro é justamente para que todos entendam, é a zona que a grande maioria dos atletas amadores conseguem competir, né, nas suas provas. Então, uma zona super importante, né? Uma zona bem específica, né? E se você consegue ali fazer em média, igual o treino de hoje, nós tínhamos 20 minutos em zona 3. Esses 20 minutos em zona 3, se a gente consegue realmente imprimir um bom ritmo dentro da faixa de zona e pegar o tempo que foi o ritmo médio, né, que foi executado durante esses 20 minutos e multiplicar por 0,95, nós vamos encontrar aí uma boa estimativa, né, do que seria o nosso limiar, né? E pegando aí os 15 minutos dessa zona 3, também a gente pode usar muito bem como um limiar de frequência cardíaca. Atletas que gostam aí de monitorar a frequência cardíaca junto com a velocidade, junto com o pace. Então, seria mais ou menos uma estimativa de limiar de frequência cardíaca, pegando os 15 minutos dentro dessa janela de 20 minutos de zona 3. Então, um treino extremamente importante para ser respeitado e trabalhado dentro da zona, né, para que a gente comece a entender o esforço que é feito durante esses 20 minutos e se projetar da percepção de esforço para uma duração maior de 30 minutos ou até uma hora, né, 50 minutos, vamos colocar aí, que é uma duração onde muitas pessoas correm seus 10 quilômetros, né, em 5 minutos por quilômetro de pace médio. Você vai começar a entender como dosar sua energia durante um treino de ritmo, né? Já que você já começa a ter percepções ali da presença do lactato durante esse ritmo de zona 3, né? Hoje mesmo eu comecei muito bem o treino, tendo que controlar a minha velocidade logo no Z1, né? Então, segurando muito o ritmo para me manter dentro do pace de zona 1. Depois foram 10 minutos de zona 2, novamente eu me mantive mais uma vez tendo que controlar a minha velocidade para eu respeitar a prescrição que estava ali feita. E aí sim veio os 20 minutos de zona 3. Mediante ao quadro do aquecimento, eu já percebi que eu estava muito bem para executar o treino nesse dia, né, que foi hoje. E logo em sequência eu comecei a editar o ritmo, já coloquei o ritmo desde o início do Z3 bem próximo do que seria a transição do Z4, ou seja, no teto máximo da minha zona 3, e logo lá eu já tive que mais uma vez falar, cara, são 20 minutos de Z3, é bom segurar um pouquinho, desce um pouco mais para a parte média da zona, controla o ritmo já que tá fácil e aí vai progredindo para terminar os 20 minutos muito bem. Bom, não consegui, de certa forma, fazer isso. Estava muito motivador para mim, a facilidade que eu estava correndo, na velocidade que eu estava.
né? Então eu já estava ali a 3,58 por quilômetro, com a percepção de esforço muito boa, e isso, óbvio, foi para mim motivador, mas eu sabia que eu não podia me manter naquela velocidade, então logo eu segurei um pouquinho, me mantive a 4,5, 4,7 por quilômetro, que era ali já o limite, o limite máximo dos meus Z3, né? Então eu cheguei a entrar em Z4 e consegui controlar, voltando para o Z3, e logo ali eu me mantive durante os 20 minutos, e por volta dos 10, 15 minutos eu realmente percebi que eu já estava com uma acidose, assim, uma percepção de que o esforço, a mesma velocidade para ser mantida dentro desse pace de 4,5, 4,7 por quilômetro, já estava me custando muito caro, né? Mas eu consegui me manter psicologicamente dentro do estímulo, né? E finalizei ali os 20 minutos já com uma percepção de esforço muito próxima de zona 4, se não zona 4, e aí fui para os 10 minutos de trote em zona 2. Quando eu fiz essa transição e reduzi a minha velocidade, né, agradecendo pelos 20 minutos já terem terminado, eu tive uma certa dificuldade de estabelecer meu ritmo dentro da zona 2, né? Ou seja, essa transição metabólica entre a intensidade, né, que já é acima do L1, quase entrando em L2, no segundo limiar da zona 4, para eu voltar lá para o Z2, meu corpo precisou em torno de 3 a 5 minutos, né, para poder realmente entender que eu tinha reduzido a velocidade, começar um trabalho de estabilização dos meus sistemas, né, principalmente o sistema metabólico ali, do fornecimento de energia, e aí sim eu consegui me manter em zona 2, a percepção de esforço melhorou, né, onde a minha ventilação, a minha respiração, ela foi se acalmando, e logo eu consegui encaixar o ritmo de zona 2. Em sequência eu fui e trotei, agradeci novamente por ter entrado na zona 1, né, e foi aonde eu realmente senti que o treino havia já sido concluído, e vim finalizando o treino para casa somente em um trote bem confortável, e deixei a minha percepção de esforço comandar esses 10 minutos finais de Z1, onde eu percebi que realmente até no meu Z1, após essa estabilização, o meu corpo voltou para um momento de estabilização muito bom. Eu estava 5,7, 5,10 por quilômetro em zona 1, voltando para casa tranquilo, porém sentindo um pouco o treino. Após o treino eu vi que o treino tinha sido muito bom e recebi diversos registros lá no Training Peaks, né, que são aquelas medalhinhas que a gente vê onde ele faz registros de performance. Então o sistema, para quem é premium, começou a fazer as fixações das performances de 2023, então eu já tive aí o meu melhor 5 km em 2023, já tive o meu melhor 10 km em 2023, ou seja, ele começou a criar meu banco de dados em relação às performances, né, de frequência cardíaca, em 5 segundos, em 10 segundos, em 20 minutos, em 10 minutos, então uma série de registros que o sistema foi fazendo, né? E isso já comprovou que meu treino realmente tinha tido muita qualidade, tá? A ideia é a gente sempre buscar treinos como esse, né? Treinos que realmente são feitos com qualidade, com consciência, para que a gente respeite a adaptação que o treino propõe, como esse de hoje, né? Então de nada adiantaria eu fazer ali um ritmo mais forte do que o Z3, né? Como eu mencionei, eu cheguei em alguns minutos, perceber que eu estava excedendo e conseguir controlar para que eu realmente pudesse entregar o objetivo do treino, e no final me deparei com a confirmação que esse treino tinha sido entregue da forma que era proposto, justamente pelos registros de performance, né, e também pela similaridade dos dados que a gente vê lá no Training Peaks, principalmente o fator de intensidade, que é o IF, ou seja, meu treino tinha uma programação de IF de 0,81. O que isso quer dizer? 81% da minha capacidade do meu limiar, ou seja, 81% da velocidade
da minha zona 4 era o que estava preposto para o treino, né? Eu acabei concluindo um pouco mais forte, foi 0,84, que está dentro de uma margem aceitável, aonde eu concluí o treino com êxito. Então tomei meu banho e logo senti que meu corpo se manteve transpirando por muitos minutos ainda depois, ou seja, metabolismo extremamente ativado, né? E uma cobrança desse oxigênio que foi utilizado durante o meu esforço após o esforço, o famoso efeito EPOC, né? Que é a quantidade de oxigênio que o seu corpo vai te cobrar, mesmo você tendo terminado o exercício, né? E já estando em casa, um metabolismo muito acelerado. Então, logo que eu fiz, procurei me hidratar muito bem, ingeri ali um suplemento com foco principal em reposição de eletrólitos, né? Que foi um sachêzinho da Athletes, que é como se eu tivesse tomado um Gatorade, um isotônico com baixa concentração de carboidrato, né? E mais pensando na minha reposição eletrolítica, né? Poderia ser uma água de coco, poderia ser o próprio Gatorade, como eu mencionei, algum outro produto que vocês conhecem. E aí sim, voltou, meu corpo foi desacelerando, entrando na homeostase dele normal, né? Então fica aí o relato do treino de hoje compartilhado com vocês, para que vocês entendam alguns detalhes e a gente troque algumas informações a respeito desses treinos. Tá bom, pessoal? Forte abraço, bom treino para todo mundo, ótima semana para vocês.